Olá, bom dia. Então, aqui vamos a mais um podcast. O título de hoje do podcast, o título é Alostase Mecânica, Memória Tecidular das Cicatrizes. Vamos estar à conversa com a Neide Costa. Obrigado por teres aceitado o convite, Neide. É um prazer. Obrigada, eu. A Neide é licenciada em Fisioterapia, pós-graduada em Terapia Manual Musculoesquelética, Master em Dermatofuncional, título de especialista internacional em exercício terapêutico e é doutoranda em Ciências Biológicas Aplicadas à Saúde Humana na CESPU. Então, eu conheci a Neide Costa, conheci nas redes sociais, andava à procura há algum tempo deste tema vastíssimo. Muito pela minha experiência clínica, fui percebendo que havia pacientes que tinham cicatrizes e às tantas iam à fisioterapia dermatofuncional ou iam ter alguém que sabia bastante de cicatrizes e às tantas problemas crónicos que eu nem conseguia resolver, estavam a ser resolvidos com a mobilização da cicatriz. Então, eu, curioso como sou, comecei a explorar este tema, encontrei a Neide Costa, a Gomes da Costa, em tempo certo. ah, e gostei muito da formação dela que fiz, a componente online, e convidei-a para um podcast. Ahm, Neste episódio vamos explorar o tema muitas vezes negligenciado na avaliação clínica, que é a cicatriz, e faço meia culpa. Milhares de vezes me passou ao lado das cicatrizes. É muito interessante ver que continua a existir uma sensibilidade na cicatriz, mesmo envolvidos 20 anos, 30 anos, 40 anos. Portanto, há uma, uma introceção que ainda está ativa, juntamente com a própria receptividade e a nossa receptividade. É muito interessante como é que um tecido que há 20 anos que foi traumatizado continua a estar sintomático e que repercussões é que isto tem. E, portanto, imagino que haja muitos profissionais de saúde da área da terapia manual, osteopatia, fisioterapia, que também não estejam atentos a este facto, e é por isso que eu quis falar com a Neide. É mais do que um simples cicatriz, corte na pele, mais do que uma coisa estética, é eventualmente uma expressão profunda do que é que aconteceu em termos de reorganização dos tecidos e que consequências é que pode isso ter, nomeadamente na homeostasia mecânica, musculoesquelética ou na carga alostática. Então vamos conversar com uma especialista para entender a ciência por trás da cicatrização, o papel então desta alostase mecânica no processo da cicatriz e no aparelho neuromusculoesquelético. Neide, muito obrigado, Neide Costa, lá estou com a Neide. Eu vivo no Alentejo há 8 anos e às tantas ando a tentar perceber se falo inglês, português ou francês, então ah, obrigado, Neide. É um prazer. Obrigada, eu, Bruno, pelo Gostei convite. muito das tuas aulas online, da tua aula online. Gostei muito da forma como, de paixão que falas sobre estes assuntos e que exploras estes assuntos. Nota-se que é uma área que tu também tens paixão. E eu revejo Gosto muito. bastante. E então é fixe ver o teu sorriso, a tua dinâmica, a tua energia e a tua paixão sobre o assunto. Obrigado. Primeira pergunta. Para lançar o tema, tenho ideia até nas minhas aulas e tal que às vezes não se fala de forma aprofundada sobre o que é a inflamação, sobre o que é que acontece com a inflamação, os processos de remodelação, reparação. Às vezes há a ideia que só se olhar só para uma imagem, duas dimensões, para uma figura, para um livro, parece que a coisa é meio estanque e não é, e não tem a dinâmica que realmente tem. Então, se podias falar um bocadinho, assim, de forma muito genérica, sobre quais são os mecanismos, então, fisiológicos por trás envolvidos na formação e remodelação de uma cicatriz e, eventualmente, como é que elas podem, esta remodelação, como é que pode até depois influenciar o tecido circundante e, eventualmente, até depois de forma mais crónica até. Ok. Olha, Bruno, há pouco dizias, vou mesmo pegar por aí, falavas sobre a questão estética da cicatriz, sobre ser vista como uma questão estética. E eu penso que esse é o grande problema do mundo em geral, da ciência em geral, e mesmo de outros colegas também, é olharmos para a cicatriz como algo que realmente só tem uma componente estética, quando na verdade há todo um mecanismo fisiológico a acontecer para que o corpo se recupere de uma lesão que sofreu, seja ela um corte na pele, seja ela uma ruptura muscular, seja ela uma cirurgia, o que for. E então, depois de haver essa lesão, o nosso organismo imediatamente inicia todo o seu processo de reparação celular, primeiro para estancar a hemorragia que possa estar a acontecer e depois para também neutralizar micro-organismos que possam ter entrado e para que os tecidos se reparem e voltem a tornar-se funcionais.
Então, esta é a ordem pela qual o nosso organismo vai proceder, vai entrar em diferentes fases, digamos assim. A primeira fase realmente é a fase inflamatória, ou seja, há um aporte de células de glóbulos brancos e de outras células também que têm como objetivo de imediato estancar a hemorragia e que pode durar entre 3 a 5 dias, ou menos também, se for um cortezinho pequenino, esses também contam e às vezes não os valorizamos. E sabes que ainda há pouco, na formação prática, coloquei os colegas a fazerem palpação a cicatrizes na face, daquelas que fazemos quando somos crianças e já nem nos lembramos. E depois conseguiram perceber o impacto que essas pequeninas cicatrizes também têm no geral, mas só para deixar aqui esta parte. Às vezes não nos lembramos que essas também contam e contam sim. E depois entra a outra fase, que é a fase da regeneração dos tecidos, ou seja, a fase proliferativa, em que há uma maior divisão de células para que haja a formação dos fibroblastos, que são as células precursoras de todas as outras, que depois vão formar o colagênio. A nossa cicatriz, todas as nossas cicatrizes são formadas por colagênio. Aquele tal que hoje em dia é tão falado, que é só associado também a uma questão até mais estética, que se toma para prevenir o envelhecimento, mas a verdade é que tudo em nós necessita de colagênio, portanto as cicatrizes são colagênio, e por serem colagênio não têm elasticidade, tal e qual como, enquanto que a pele à volta das cicatrizes, os tecidos, os músculos à volta de todos, de uma maneira geral, têm alguma elasticidade, a cicatriz não tem elasticidade porque é formada por esse tal colagênio. E para além disso, o nosso organismo não apenas garante que há essa reparação tecidular e deposita lá bastante colagênio para que os tecidos não mexam, como ainda coloca umas células à volta, uns fibroblastos que se vão diferenciar em miofibroblastos para garantir que quando há problemas de tração junto à cicatriz, quando nós nos movimentamos e provocamos um estiramento naquela região, que essas células detectam o estiramento e que de imediato se acionam mais mecanismos para proteger a cicatriz, formando mais colagênio e, portanto, tornando-a cada vez mais rígida e mais espessa. E, Hum. portanto, este é um mecanismo em que, se não houver muita tração, se nós tivermos tecidos bem elásticos, a cicatriz poderá ficar assim mais ou menos inócua no nosso corpo, vá lá, sem provocar grandes danos, mas se tivermos um corpo um pouco mais rígido, então já vamos ter uma cicatriz cada vez a defender-se mais do estiramento que se faz sentir nessa região, então vai tender a formar cada vez mais colagênio e tornar-se mais espessa, formando um tipo de cicatrizes que é muito comum, que é a cicatriz hipertrófica. Então, Hum. nós podemos ter alguns tipos diferentes. A cicatriz normal, aquela mais perfeitinha, chamamos normotrófica. Depois, as cicatrizes, quando afundam, como por exemplo as cicatrizes da acne, aquelas que não se formam para o exterior, chamam-se atróficas, ou em alguns casos deprimidas. E depois temos então as hipertróficas e as queloides. Muitas vezes até há alguma confusão entre as duas. As hipertróficas são apenas depósito excessivo de colagênio, as que são formadas por queloide já têm um mecanismo diferente, já há mais uma formação como que quística naquele local, já há aqui uma componente genética também muito forte Hum. associada a estas cicatrizes. E por isso, assim, de uma maneira geral, sem entrar em muito detalhe, estas são as diferentes fases pelas quais as nossas cicatrizes passam e todas as pessoas têm de passar por isto para ficarem com uma cicatriz mais ou menos normal. E depois, claro, há vários fatores que influenciam a formação destas cicatrizes. E uma das consequências é esta questão do tecido cicatricial, da fibrose, que é inevitável, não é? Aliás, está implicada em tudo o que é inflamatório, desde doença reumática até à cicatriz na pele, até ao corte na pele. Diria então que obedece primeiro, só fazendo aqui um sum up daquilo que disseste, Uhum. obedece a uma resposta imunitária primeiro, inata e adaptativa logo daquelas células. Hoje sabemos o papel dos macrófagos tipo 2 dessa toda a ação que deve ser, ah, a ação pró-inflamatória, depois também deve ser coordenada com uma ação não muito afastada desta pró-inflamatória, idealmente com uma ação anti-inflamatória, para ir regulando esta coisa toda, para não ser demasiado citotóxica e demasiado desreguladora.
E depois esta importância dos miofibroblastos, fibroblastos e miofibroblastos na reorganização da matriz extracelular, com o colagênio, com as águas, aquelas coisas todas. O problema é quando estas coisas não são, e o sistema neuroimune, o sistema neurológico e neuroimunitário, e imunitário por si só, às vezes tem esta questão, é que às vezes torna-se, e há paralelismos que se faz com o sistema nervoso, por exemplo, na dor crónica, às vezes torna-se demasiado protetor ou demasiado reativo, e então às vezes isto pode criar complicações, nomeadamente na sensitização crónica, se quisermos, dos miofibroblastos, que na presença de fatores de forças de stress podem continuar naquela coisa de tentar proteger aquela região, e criar mais colagênio, não é? Isto explica também, imagino eu, porque é que há cicatrizes que, ou seja, se aquele tecido não ficou bem adaptado, se aquele tecido à volta, e o tecido em si, o que foi traumatizado e o tecido à volta não ficou bem adaptado, e continua a haver, porque o nosso sistema tem mecanismos internos introceptivos que estão relacionados com vias da própria afetividade e da nossa afetividade e outras partes mais do foro, mais até emocional. Portanto, o sistema introspectivo está relacionado com a extroceptividade e, no fundo, também com a percepção de própria afetividade e coisas que vêm do exterior, mas também com vias introspectivas, nomeadamente com a própria nossa afetividade e própria afetividade dos tecidos. Isto assim muito, de forma muito genérica. E isto pode eventualmente explicar esta desorganização, porque é que continua a sensitizar ou a sinalizar uma ação nociceptiva e proprioceptiva dos tecidos, porque de facto continua ali a existir, em termos de resposta, um alerta das células imunitárias para, ui, se este tecido não está bem adaptado e não está bem elástico, quaisquer forças adicionais que vão acontecer aqui, eventualmente vão criar mais dano, então é bom que nós estejamos bem em alerta e bem ativos para conseguir compensar essa mais degeneração ou mais lesão, certo? Mais ou menos. Exatamente, e é aí que entra a variabilidade entre todos nós, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos personalidades diferentes, vivências diferentes também em relação às lesões, em relação ao nosso corpo, à forma como vivemos o nosso dia a dia. Todos nós estamos expostos a stress, mecanismos de stress também eles diferentes. E eu penso que aqui, e mesmo vários estudos apontam para que o stress, o meio que nos rodeia, é sem dúvida aquele que mais interfere em nós e a cicatrização é um desses processos também, que acaba por sofrer com excesso de tensão e hoje em dia estamos mesmo muito expostos tanto a stress como a fatores como a ansiedade, que são mecanismos diferentes no nosso organismo. O stress vem de um fator externo, a ansiedade é a forma como o meu organismo responde aos mecanismos de stress, à exposição ao stress, mais assim dizendo. E então, a cicatrização, no fundo, é muito mais do que lá está, aquelas tais três fases de que nós falávamos há pouco. É mesmo como dizes, a cicatrização é todo um processo inerente a uma situação que a provocou. E eu posso dizer que tanto vou encontrando reações muito defensivas por parte de, olha, pessoas que fazem rupturas musculares, por exemplo, e depois ficam com muito receio da dor, muito receio de colocar, vamos pensar, por exemplo, num gêmeo, são músculos que frequentemente encontramos rupturas em que a pessoa depois tem tanto receio de colocar o pé no chão e de voltar a caminhar de forma normal e acaba por haver ali todo um mecanismo adaptacional em que a pessoa está sempre em defesa e, portanto, a própria reparação muscular também vai sofrer com isso, vai acabar por criar muito mais tensão no músculo à volta e, por isso, também a cicatriz acabará por estar exposta a essa tensão toda, assim como outras situações, como cirurgias, pessoas que são submetidas, vamos pensar, por exemplo, numa abdominoplastia, em que todo o abdômen é bastante estendido e é removida uma grande porção, tanto de pele como de músculo, em que a pessoa depois quer estender-se, mas tem medo, tem receio de estragar a cirurgia. Então, ou até, por exemplo, cesarianas, partos mais traumáticos, menos traumáticos, a forma como a pessoa vive o momento vai guardar naquela cicatriz a memória do que lhe aconteceu. Então, como falavas há pouco, as vias internas que nos mantêm alerta em relação a determinado problema, que conscientemente já podem não estar ativas, mas estão com certeza inconscientemente, e a provocar adaptações posturais e dinâmicas do nosso corpo em relação àquela cicatriz. E é aí que entra o padrão disfuncional.
É aí que entra toda a adaptação do corpo da pessoa e as próprias cicatrizes também, precisamente devido ao mecanismo como falava há pouco, os miofibroblastos, aquelas tais células que estão constantemente a detectar excesso de tração, encontrarão constantemente ali uma tração maior a partir do momento em que a pessoa preserva uma tensão grande em volta da cicatriz. Qualquer pequeno movimento será mais sentido do que se houver uma boa mobilidade. Então lá está, lá vem aquele reforço cicatricial, lá vem não apenas a cicatriz, como as aderências que a cicatriz forma e também a formação de fibrose, muitas vezes nestas cicatrizes também. Por isso, É muito giro, há bocadinho partilhávamos em off uma paciente que eu tive ontem que fez há 20 e tal anos, teve um tumor benigno no colo do fémur e retirou e passados 20 e tal anos, ontem fiz essa experiência, toquei na cicatriz e ainda lhe criou muita reação de proteção, de desconforto, de sensibilidade e ela própria ficou curiosa porque ela dizia eu gosto muito de fazer massagens e de ir às massagens, mas é uma zona sempre que eu peço para não me tocarem, para não me fazer massagem, por favor, ali, porque não me sinto confortável, não gosto. Literalmente é um trauma físico, há uma experiência negativa associada àquele trauma. E foi interessante que ela, de facto, ficou até surpreendida com o grau de desconforto que ela ainda tinha, mas como é que é possível, 20 e tal anos depois, etc. E e tu partilhavas também de uma paciente em termos de tinha uma tendinopatia, mas uma tendinopatia que não se resolvia, e às tantas. Queres contar essa história? Que eu achei essa história sim, curiosa. sim, era uma tendinopatia no supraespinhoso e depois acabou por abranger toda a coifa dos rotadores no ombro direito, que já se prolongava há uns anos. E, entretanto, ao fazer a avaliação da paciente, uma das questões que faço sempre é cirurgias que já tenha feito, quantos filhos tem, partos, como foram. E então a paciente falava-me que tem uma filha, estávamos a falar de uma filha com 19 anos, e que foi submetida a uma cesariana. E quando avaliei a cicatriz da cesariana, percebi muita tensão em toda a cicatriz e não só. Tensão abdominal naquela região, tensão na região do útero, e perguntei-lhe sobre o parto, como é que tinha sido. E a paciente falou-me que foi um parto absolutamente traumático e que devido a isso nunca mais quis ter filhos. E portanto lá está, a filha com 19 anos. E enquanto conversávamos, a paciente estava deitada na marquesa e eu ia tocando na cicatriz, que é algo que faço bastante. Enquanto converso com o paciente, a minha mão está na cicatriz a sentir a reação da pessoa enquanto fala. E é uma experiência muito gira, e não sei se já experimentaste alguma vez, estar a conversar com o paciente enquanto ele fala da experiência da cicatriz, e tu tens a mão na cicatriz. Há todo um conjunto de reações, de contrações constantes a acontecerem, se ainda houver essa tal ligação emocional com a cicatriz. E o que aconteceu com essa paciente foi precisamente isso. Quanto mais falava sobre o parto, mais tensão eu sentia naquela região. E depois, à medida que fomos desconstruindo aqui um bocado o problema em si, que fomos aligeirando a questão, porque às vezes falar também é bom, e ainda por cima um problema que já foi há tantos anos, a pessoa já nem se lembra de o contar a ninguém, e então à medida que foi falando, houve uma redução da tensão em torno da cicatriz, da tensão uterina, da tensão muscular, abdominal, e aquela que era uma limitação enorme à flexão do ombro no início da sessão, de repente já não havia limitação alguma, só com essa conversa e com essa redução da tensão da cicatriz. Isto porque realmente o nosso organismo é incrível e as fáscias, entrando já por aí, não é? As fáscias que acabam por ser muito, por sofrer muita restrição das cicatrizes porque não são elásticas, porque são uma região de interrupção de mobilidade, conseguem perfeitamente contrair o corpo na direção da cicatriz, roubando a mobilidade na direção da cicatriz e, portanto, limitando movimentos à distância, e foi exatamente o que aconteceu com essa paciente. A partir daí, depois foi fácil recuperar a tendinopatia. Rapaz, isso são aqueles momentos que eu falava há bocadinho, falávamos em off, aqueles momentos de eureka, não é? Que a própria consciencialização, a própria realização
que de facto há um padrão envolvido, associado à minha dor, ao meu desconforto, ao entendimento, esta Sim, ideia. sim, o paciente precisa entender Exato, exato. exatamente como E depois dizes. é a desconstrução disso tudo. E tu falavas do tecido conectivo. O tecido conectivo não é mais que uma rede de comunicação em que tem altamente sensitizada, com imensos receptores mecânicos e nociceptivos, que comunica, enfim, numa conjunto de autoestradas do aparelho neuromusculoesquelético e que se relaciona com o restante. E às vezes é a forma de entrarmos num sistema. Eu gosto muito desta. E foi graças, sobretudo, a este mestrado e ao professor ao Dr. Jorge Esteves que tem falado tanto nesta ideia da aliança terapêutica, do enativismo, da inferência ativa, no fundo. E tu falavas da comunicação enquanto tocamos no paciente ou na cicatriz, mas no paciente no geral e comunicamos com o paciente. Esta ideia de que o toque serve de porta de entrada para um sistema, um conjunto de sistemas, um macrosistema que tem um conjunto de sistemas, e depois é a forma como nós entramos ou comunicamos com esse sistema e que depois diretamente precisamos quase de um feedback, há um loop de feedbacks entre o que é que o paciente sente, quais são as suas crenças, como é que podemos desconstruir isso e ao mesmo tempo criarmos aqui uma dinâmica de movimento com a própria consciência do paciente para perceber, olha, isto já está mais móvel, ou já consigo fazer isto, ou consegui desconstruir uma crença que era negativa e que estava aqui a criar mecanismos eventualmente de nocebo. Isto é muito interessante, esta dança em que o Jorge Esteves falava de Exatamente. aliança terapêutica é muito interessante. Há pouco tempo há pouco tempo, há uns meses, até apresentei na faculdade uma coisa semelhante, não tinha nada a ver com cicatriz, mas com um sintoma com 6 anos de duração, diários, de uma sensação de pressão diafragmática, infradiafragmática, associada sobretudo ao stress e ao final do dia. Pensa na especialidade médica, o senhor já tinha ido, isto tinha um dossiê de exames. E eu resolvi esta coisa em três tratamentos, só, entre aspas, o toque infradiafragmático, a palpação, o paciente perceber, olha, finalmente alguém me tocou no sítio que eu me queixo, no sítio que ninguém me descobre o que é que eu tenho, mas eu tenho. E então alguém me conseguiu tocar lá, olha, é mesmo essa sensação de pressão que eu sinto, tendo cuidado para não criar dor. E íamos desconstruindo o que é que vai sentindo, o que é que sente, é uma coisa mais presa, que está associada à ansiedade, a stress, como é que podemos criar aqui ferramentas do dia a dia para você diminuir a carga do stress e, babá, e às tantas ir vendo como a mobilidade aumentava, a própria respiração também melhorava, os níveis ou seja, notava-se que aquele sistema estava mais relaxado, mesmo mais sonolento, e portanto enfim, não quero estar a falar do caso todo, mas no fundo, o trabalho terapêutico foi muito mais a comunicação e um Isso toque mesmo. completamente indiferenciado, não era técnica XPTO, bababá, dog, técnico, whatever. Era mais isto, é a comunicação entre duas pessoas, Isso é tão importante, é muito tão giro. importante. E sabes que é algo que eu acho que muitas vezes percebo que falha na maior parte dos casos, quando os pacientes vêm ter connosco e já tentaram muitas soluções, penso que é por aí, é a pessoa não ter, o paciente não ter a possibilidade de experienciar o que é suposto, o que é que não é suposto. Até dor. Por vezes, o paciente entra num estado tão defensivo que já nem sabe distinguir o que é uma dor que pode ser positiva para ele, como por exemplo uma dor de alongamento, de mobilidade, que às vezes é necessário passar por ela, de uma dor negativa, de uma dor que vai causar lesão. E enquanto conversamos, enquanto estamos precisamente nessa comunicação, nessa partilha, a ajudar a que a pessoa distinga o que lhe faz bem, o que lhe faz mal, olha isto, e agora, como é que está a sentir? Uh, tudo isso vai fazendo com que o estado consciente permita que o organismo vá aceitando o tratamento e se vá já adaptando aos ganhos que está a ter, às mudanças que está a ter, a toda esta nova homeostasia e alostasia também em que vai entrar. Portanto, é mesmo isso, e acho que falta Hum. muito isso, essa comunicação. Por isso, acima de tudo, eu acho que devíamos chamar a isto o grande, tu chamaste de aliança de Não comunicação fui eu que chamei, foi o Dr. Jorge. Aliança terapêutica. É a terapêutica, ideia. que era um termo que ainda não tinha ouvido e que achei muito interessante, exatamente, aliança Eu ponho terapêutica. depois nas referências, envio também, mas ponho depois na descrição do vídeo no YouTube, ponho normalmente ponho as referências bibliográficas, ou Uhum, uhum. nós falamos, e ponho este trabalho que se tem feito na osteopatia, sobretudo mais lá fora, onde se tem publicado bastante em revistas conceituadas,
a ideia de que o osteopata ou o terapeuta manual, vá, tem, comunica internamente com o corpo, com o sistema, eu chamo macrosistema, mas é um conjunto de sistemas, depois tem nomes complicados, podemos ter Uhum. paralelismos com a filosofia, com a física, mas enfim, passando à frente, e como é que eu consigo criar através da comunicação, como é que eu informo o paciente, como é que eu comunico, como é que eu o ouço, e através do toque e através do movimento, como é que eu consigo criar um erro preditivo? O que é que isto quer dizer? O paciente tem uma determinada crença que fazer um movimento ou ser tocado de determinada forma, ou que tenho uma crença negativa que nunca mais vou ficar bom, e então aparece na consulta com este conjunto de crenças e medos, que não consigo fazer este movimento, se ele me tocar aqui vai-me doer, se ele me pedir para fazer este movimento vai-me doer, eu talvez nunca mais vá conseguir fazer aquele movimento que eu fazia há 6 anos atrás. E durante a consulta é conseguir fazer um hack a este sistema. Número um, informando o paciente com crenças positivas e informando de forma a que ele perca aquelas crenças que muitas das vezes são crenças completamente erradas, vêm do Dr. Google e vêm de coisas completamente que não Certo. fazem sentido, crenças, ah, enfim, que são crenças com base em sensos comuns, mas muitas vezes enviesados, tipo, tem uma hérnia de escala há 10 anos, que é uma coisa que não acontece, por exemplo. Então, esta educação do paciente é uma forma de entrar no sistema e de criar aqui uma nova perspectiva, uma nova ideia, uma nova crença, esta mais fidedigna e mais positiva também nesse sentido. Mas depois, se eu conseguir tocar no paciente, ou fazer movimentos no paciente, ou as duas coisas em simultâneo, ou o próprio paciente fazer movimentos de forma ativa, que ele acha que eram negativos, que ele acha que eram eventualmente criavam-lhe mais dor, eram nefastos. Mas se eu o fizer de forma a que ele não sinta dor, é que ele sinta até conforto e que ele sinta segurança, o típico paciente que tem medo de fazer flexão à frente há não sei quantos anos, porque foi assim que se magoou há não sei quantos anos, e se de repente sente as nossas mãos a darem-lhe apoio, segurança e consegue fazer pequenos movimentos de flexão sem dor, isto cria literalmente um erro de predição, chama-se predicted error, um erro de previsão em que ele previa que ia ter dor no toque e no movimento, mas afinal não tem. E isto não tem, esta espécie de eureka moment, ai, eu pensava que ia-me doer e não dói. Eu pensava que a sua mão. Isto cria verdadeiramente neuroplasticidade, ou seja, cria novas vias em pacientes que, no fundo, a experiência de dor não corresponde àquilo que se passa do físico, é uma experiência, não é o dano, não corresponde ao dano físico real. Então é a desconstrução desta e criar novas experiências, novos inputs. Quanto mais estudo, mais percebo que é isto. É tudo uma questão de inputs. Se calhar uma cicatriz ou uma lesão num paciente muito despreocupado e muito vamos para a frente e vamos continuar a treinar, Isso, está tudo na boa, isso, isto vai recuperar uma semana, exatamente. em termos de resposta imunitária, pode ser diferente. Eu sei que isto tem muitas variações, genotipos e genéticas e de subgrupos, etc. Mas eventualmente o sistema imunitário na resposta à lesão até pode se comportar de forma diferente numa pessoa que já tem tendência para, ai meu Deus, isto doeu-me tanto, isto foi horrível, a coisa mais horrível do mundo, será que eu vou ficar bem? Portanto, há um input que é muito modelado com a própria experiência emocional que eu tenho à lesão. Concordas com isto? Com toda a certeza. É exatamente isso que vemos no dia a dia, mesmo aquelas situações de que falava há pouco, das diferentes atitudes e posturas defensivas das lesões ou das cirurgias. É exatamente isso. Uhum. Nós vemos pacientes com personalidades completamente diferentes e que encaram a cicatriz e a recuperação também com posturas completamente diferentes e que no final também vão apresentar cicatrizes completamente diferentes à conta disso. É Muito muito importante giro. estarmos relaxados. É muito importante sabermos até que ponto também termos mais conhecimento. Eu penso que, e aquilo que falavas há pouco é super importante, quanto mais o paciente estiver bem informado e tiver bom conhecimento sobre o que deve e o que não deve fazer, sobre qual é a sensação de dor que deve experienciar, que não deve, mais vai estar confortável também e, portanto, tudo isto irá depois condicionar
ou lá está, a reproduzir-se, no fundo, na sua recuperação, tanto numa cicatriz como, no fundo, em qualquer outra situação que nos possa aparecer em clínica. E eu também há pouco falava-te sobre esta questão dos tipos de cicatrizes e tudo mais, há aqui, e também falavas na genética, e eu que também queria deixar aqui esta anotação. Genética, hoje em dia, é culpa também para imensas. Hum, Para quase tudo, não é? Já tenho tendência, e aqui falando, puxando às cicatrizes, que é o tema que estamos a abordar. Eu já tenho tendência às cicatrizes serem assim hipertróficas, porque na minha família toda a gente faz cicatrizes ou hipertróficas ou coloides, já é habitual. E depois desculpamos aqui um bocadinho na genética. E a verdade é que hoje em dia também sabemos que muito mais importante do que a herança genética é a nossa epigenética, não é? São todos os fatores que nos rodeiam e que vão fazer com que certos mecanismos, certos fatores, certos genes se expressem mais em relação a outros. A verdade é que a maior parte das pessoas fala isso sem sequer ter feito algum tipo de estudo dos seus genes para saber qual é a sua predisposição. E nós vivemos com as nossas famílias, nós vivemos com os nossos pais, com os nossos hum, irmãos, estamos sujeitos ao mesmo tipo de alimentação, ao mesmo estilo de vida, aos mesmos hábitos, e por isso é perfeitamente normal que certos fatores acabem por ser semelhantes entre todos. Se os meus pais não bebem muita água, eu também não bebo muita água, então se calhar vou ter falta de água, não vou gostar de beber água, se calhar a minha cicatriz vai ter mais tendência a ficar mais hipertrófica, mais espessa, à conta de eu não me hidratar bem. E depois vou ter uma matriz extracelular, que é o meio que envolve as células que vão formar os tais fibroblastos, que vão formar, que tem a elastina, que tem o ácido hialurónico, que vai definir o que é o nosso meio interno e que vai definir como é que as nossas cicatrizes se comportam e que, na verdade, no fundo, é muito mais relacionado com aquilo que eu dou ao meu organismo do que com aquilo que eu já recebi em herança pela minha família. E, portanto, queria deixar só aqui esta anotação, porque acho que às vezes também é negligenciado, e quando se fala na palavra genética, parece, ok, passamos à frente, é um não assunto. E não é verdade. hum. E não é verdade. E por isso nas cicatrizes também se verifica, e os próprios comportamentos e atitudes face a lesões, face ao que for, também acaba por ser algo que nós aprendemos com os nossos e que se pode refletir na recuperação. E por isso tudo isto acaba por ser importante e nós lermos muito bem o paciente que temos à nossa frente, os seus receios e as suas vivências. E por isso toda esta conjuntura é importante. E ainda bem que tu disseste que havia tanto para unpack aí, havia tanta coisa interessante para unpack aí, mas ainda, Não é? Podíamos falar horas e ainda, horas ainda bem sobre que este disseste. assunto. Pode haver até, whatever, marcador genético, mas na presença de determinados triggers aquilo expressa-se ou não expressa e pronto. Mas havia tanto esta relação dos vários sistemas, como é que interagem, como é que se a ideia do expossoma e como é que as coisas, fatores Exatamente. ambientais olha, era conversa para horas. Fica tudo. Olha, falavas há pouco e eu fiquei. E é uma dúvida que eu às vezes vou tendo. Eu estou agora a interessar-me pela área da neuromodulação, das correntes elétricas, Uhum. estas coisas todas. Tem havido aí alguma produção de ciência. Eu, aliás, estou na reta final de comparação de técnicas neurodinâmicas dentro de um tratamento manual com outras intervenções, outras modalidades, nomeadamente eletroterapias e outras coisas. Boa. Acho muito interessante esta parte manual, porque é muito mais complexa do que a técnica em si. Mas também acho a ideia interessante da corrente elétrica e desta coisa toda, desta modulação que possa acontecer. No entanto, eu vou fazer formação nesta área, no entanto, há uma dúvida e provavelmente não há uma resposta clara de sim e não, mas o, e só para perceber se concordas, e como tens formação também na área da acupuntura, para fisioterapeutas, ver se concordas. Uma punção, é sempre uma lesão. Uma punção, uma agulha na pele é sempre uma lesão que cria, não é? E eventualmente, também não somos feitos de vidros que não podemos ter lesões. Aliás, eu sou o pior exemplo disso, tenho mais lesões tenho ossos quase, e eu não sei quantas fraturas. Continuo a treinar e a fazer tudo. Aliás, treino com fraturas, que é uma coisa até, se calhar, e durmo na madeira. Tenho um estilo de vida muito, Ok. muito caveman, homem da caverna. Mas, então eu não sou nada, aliás, faz-me confusão quando as pessoas dizem, pessoas com 40 e tal anos, eu já não posso fazer esta atividade, ou será que eu posso fazer isto ou aquilo, será que eu me posso baixar, ou já não tenho Exato. tanta. Fico louco. Mas
Será que a lesão da punção eventualmente pode, o que é que achas? É uma minha opinião, uma opinião pessoal, pode eventualmente criar, dependendo das pessoas, da forma como eu experiencio a dor da punção, não sei se aquilo dá muito ou pouco, mas acaba por ser uma lesão tecidual, quer queiramos, quer não. Será que há pessoas que eventualmente o sistema reage àquela lesão como o mais inflamação, porque é uma coisa que pode causar desconforto, etc., e eventualmente temos que ter algum cuidado neste tipo de intervenções mais invasivas, quando pensamos nestas respostas muito variadas, que dependem muito da pessoa para pessoa. Ah, eu quase que estou a responder à pergunta, mas enfim, o que é que tu achas sobre? Olha, precisamente por isso eu só aplico punção seca em pessoas que não estejam desconfortáveis com agulhas. E isso, de imediato, eu falo à pessoa que vou aplicar uma agulha e vejo a reação. Se for alguém que me diz que tem medo de agulhas, eu nem sequer aplico. Acho que não faz qualquer sentido ter uma pessoa que está em tensão porque sabe que vai ser picada, não gosta ser picada e vou-lhe aplicar uma agulha, não. Portanto, para mim é logo, desde logo um fator a excluir. E depois em relação à lesão que provoca nos tecidos, eu penso que a lesão, por ser mínima, porque a agulha tem uma boa capacidade de deslizamento através dos tecidos, portanto também não sangra, não desencadeia uma reação inflamatória, nada muito exagerado. Penso que é aquela reação inflamatória que nós também acabamos por provocar muitas vezes com as nossas próprias mãos nos pacientes. Ou seja, se eu exerço alguma pressão, se eu vou provocar uma hiperemia, se eu vou provocar uma. Lá está, se eu quero provocar alguma alteração no paciente, eu tenho de conseguir gerar este mínimo de estímulo nos tecidos. E, portanto, eu penso que a agulha acaba por conseguir mimetizar também essa estimulação mínima e em algumas situações é muito útil e gosto bastante de utilizar. Uso até, por exemplo, guiada com ecografia e para os pacientes que gostam de ver, e a maior parte gosta, vou mostrando o efeito dela no interior, a nível muscular, a nível dos tecidos, como é que aceitam. Ou seja, vamos pensar até numa contratura muscular, algo simples que se visualiza muito bem. Então, consegue-se ver a forma como o tecido se ajusta, se adapta à passagem da agulha. E a pessoa consegue experienciar a sensação da agulha e visualizá-la ao mesmo tempo. E acho que isso, ou seja, enquanto a pessoa está a aceitar aquele estímulo que está a ter, já está a reagir positivamente a favor, não é, daquele estímulo, e portanto já vai ser algo benéfico. Discordo completamente de punção que provoque dor, a não ser em situações muito pontuais de pessoas que gostam de ser picadas e que dizem vai-me doer, mas eu já passei por isto antes, eu gosto muito, ok, mas esses vão sempre aceitar positivamente, é uma dor que lhes sabe bem. Na maior parte das situações, se a pessoa vai sentir dor, se a pessoa não está confortável, então acho que. Mas isso é em relação a qualquer técnica. A qualquer Exatamente. técnica. É essa a minha abordagem. Nate, só para terminar, se faz sentido isto ou o que é que tens a dizer sobre isto? Ou seja, no fundo, a terapia manual o que tenta é a fazer, através do estímulo mecânico, é tudo uma questão de mecanotransdução, estímulos mecânicos, conseguimos ajudar o Uhum. tecido circundante e o tecido da cicatriz, o tecido circundante, a adaptar-se melhor àquela perda de elasticidade, no fundo, usando técnicas. Podes falar um bocadinho disso? Como é que podemos usar essas técnicas? Ok, em termos práticos, exatamente, exatamente. Então, o grande objetivo quando trabalho com as cicatrizes é garantir que, em primeiro lugar, vou criar alguma, vamos pensar assim, eu até costumo usar esta palavra para os pacientes, alguma folga, vá lá, nos tecidos, ali à volta da cicatriz, porque o excesso de estiramento, o excesso de tração é prejudicial, já percebemos isso há pouco. Então, o que tento fazer é não iniciar o trabalho, que tenho a fazer na cicatriz, é iniciar a distância. Eu vou tentando mobilizar fáscias, vou tentando trabalhar a irrigação sanguínea de distal para proximal nas cicatrizes, garantindo que quando eu chego efetivamente à cicatriz, eu já tenho alguma folga, lá está, de mobilidade celular para que não, eu própria não vá desencadear a mesma resposta de defesa da cicatriz que o organismo já estava a desencadear. Então, primeiro eu quero isto, eu quero criar ali alguma mobilidade em torno da cicatriz para minimizar a resposta dos miofibroblastos. Em segundo lugar, vou procurar linhas tensoras que possam surgir a partir da cicatriz, que são as zonas, ou seja, muitas vezes vemos a cicatriz e vemos que até pode estar
relativamente fina, não muito espessa, e pode ter locais mais avermelhados e mais espessos na própria cicatriz. Esses locais demonstram zonas onde a cicatriz está a ser mais tracionada, com estas tais linhas tensoras que se criam através das próprias fáscias, de trilhos anatómicos de movimento, que vão causar este estiramento na própria cicatriz e uma resposta na cicatriz que nós visualizamos para este tal espessamento. Então também me interessa minimizar essa tração nessas linhas específicas. Há Hum, uma autora que se chama Marjorie Brooke, que já faz este trabalho a nível de cicatriz há muitos anos e que tem trabalhos muito interessantes publicados e dá também muita formação. E há vários estudos também. Hoje em dia, felizmente, já temos muita coisa nesta área e que suportam perfeitamente este tipo de abordagem em termos de cicatrizes. E a terapia manual, para mim, é muito útil porque consigo manipular os tecidos de acordo com o que tenho naquele momento. E consigo adaptar as mãos ao corpo em si. E depois vou trabalhando por camadas, portanto, eu preciso que faixa superficial, pele, consigam primeiro adquirir mobilidade, depois vou aprofundando em termos de faixa profunda, miofacial também, e mesmo osteoarticular, portanto vou aprofundando, garantindo que aquela área começa a ter alguma disponibilidade para o movimento. A abordagem cicatricial, isto também é um aspecto que interessa referir, nem sempre uma cicatriz precisa ser muito abordada pelo terapeuta. Muitas vezes basta garantirmos isto, esta mobilidade, esta facilidade na mobilidade do corpo, na consciência do paciente, para que a cicatrização passe por um processo hum, normal e não precise tanto da nossa intervenção. Quando precisa, significa que isto não estava a decorrer desde o início. Portanto, depois, muitas vezes também, o uso da eletroterapia pode ser uma vantagem, mas aquilo que peço sempre aos colegas quando dou formação é que pensem qual é o objetivo. Eu penso que às vezes usam-se correntes numa tentativa de deixa ver se resulta, mas não se está a pensar, primeiro, qual é o efeito da corrente, segundo, de que é que o corpo precisa naquele momento, e terceiro, se vamos, no fundo, o que é que eu quero com a minha abordagem. Então eu tenho de saber precisamente o que é que preciso que aconteça para conseguir utilizar tanto a terapia manual como a eletroterapia, como a punção seca, para conseguir ter ganhos ao nível da cicatriz. E o que nós queremos sempre é mobilidade, acima de tudo, eliminar aderências em relação aos tecidos à volta, mobilidade nos tecidos em torno da cicatriz, para que ela própria também adquira a mobilidade e contractilidade naquela região, porque também é outra coisa que o paciente vai perdendo em torno da cicatriz é a capacidade contráctil devido a toda esta defesa. hum. Portanto, quando há uma contractilidade normal, há também todo um ajuste de células, de tecidos à volta, de processo cicatricial, de tudo isso. Portanto, tentando resumir assim em breves minutos, é este o raciocínio. É isto, a vida é movimento, o corpo é movimento, é comunicação, é preciso de se movimentar. E o osteopata também tem que ter muito esta visão de que não é só tratar o paciente de forma passiva na marquesa, é criar movimento, é movimentar Exatamente, dinâmico, cada terapia. vez mais muito dinâmico e em diferentes posições. É, é. Não só deitado, é sentado, é de pé, é movimento. É importante, é muito É. importante. Neide, foi um gosto. Eu fiz um convite à Neide para participar, para organizarmos uma formação nesta área da cicatriz com a Osteoform. Atempadamente logo anunciarei quando é que será, em que formatos, etc. Só para terem também consciência de que desta vontade mesmo da Osteoform de organizar formação nesta área. Olha, Neide, gostei imenso. Obrigado pela tua disponibilidade. Foi um gosto. Obrigada, eu também. Gostei imenso E deste pronto, bocadinho. Também aprendi alguma coisa, que é sempre bom, aprende não é? sempre com. É ótimo, sim. Vamos falando Sim, então, está bem? sim, sim. Obrigado. Obrigada. Tchau, Deus, tchau. fica Tchau, bem. Deus, tchau, tchau. tchau.